Fala pessoal, na crendice popular, os burros, jegues, asnos e mulas são animais sem a menor inteligência, usados apenas como animais de carga. Mas ao contrário do que se imagina, meu amigo, esse bichinho aqui é extremamente inteligente e sabe se defender como ninguém. Por isso os predadores que cruzam seu caminho tentando devorá-los, descobrem que esse quadrúpede pode fazer coisas inimagináveis. Eu sou Hércules Souza e esse é o canal Tô Ligado. E no vídeo de hoje os convido a assistir. Veja o que aconteceu quando este leopardo atacou um burro. Jumento versus hiena. Dificilmente você conseguirá irritar um jumento, mas se esse animal for contrariado, pode se defender desferindo coices com suas patas traseiras e, quando não é possível dar vários coices, eles desferem mordidas extremamente dolorosas. Esse jumento estava em paz em seu cercado, até que uma hiena faminta invade o local e tenta atacá-lo. Sem saber o que fazer, já que a predadora agarrou o rabo, o jumento dá um jeito de morder a orelha da espertalhona e tenta arrancá-la. A hiena grita de desespero, mas é tarde demais e ela já perdeu o controle da situação, sendo dominada. Agora, sem conseguir revidar o ataque, é só uma questão de tempo para que a hiena se veja na maior encrenca de sua vida. Jumento versus crocodilo. Os jumentos são dóceis e possuem um grande senso de sobrevivência, e é muito usado como animal de carga e tração por conta de sua grande força física. Falando em força física, nesse vídeo um jumento muito destemido decide ficar cara a cara com um enorme crocodilo. O quadrúpede parece curioso quanto à existência daquele animal rastejante, mas logo o crocodilo ameaça lhe dar um bote na tentativa de afastá-lo. Porém, a ação não é suficiente e o jumento continua por perto, farejando curiosamente o réptil. Jumento versus coiote. Os asnos são os parentes menos gloriosos dos cavalos, visto que os cavalos sempre foram vistos como símbolo de nobreza e os asnos símbolo de trabalho no campo e simplicidade. Mas não se engane, pois apesar de não possuir muito glamour, esse animal é muito perspicaz e sabe se defender como ninguém. Nesse vídeo, um coiote abate uma presa que parece ser um javali. O jumento, por sua vez, se irrita com a ação e também se sente ameaçado e ataca o predador com coice. Em seguida, desfere diversas mordidas vorazes e fica a observar se o predador irá ou não ter a reação de se levantar e atacá-lo. Agora, ao perceber que o coiote não se mexe, a fúria do jumento só aumenta e ele decide pisotear o coiote para acabar de uma vez com a vida dele. Jumento versus hiena. Nessas imagens, uma hiena espertalhona decide se aproximar de um jumento que está se alimentando e tenta roubar a vegetação. O asno se enfurece e agarra a hiena pelo pescoço e a sacode ferozmente, nitidamente com a intenção de ceifar a sua vida. Burro versus leopardo. Ao contrário do que acredita a sabedoria popular, o burro é um animal muitíssimo inteligente, possuindo a capacidade de resolver problemas do seu dia a dia ou para salvar a própria vida. Um exemplo disso é esse flagra feito por turistas, onde mostra um casal de burros que andava pela estrada, porém, um deles foi atacado por um leopardo. O felino se atraca ao corpo do quadrúpede enquanto o outro faz o possível para salvar o companheiro. Eles empurram o predador à beira do penhasco com a intenção de fazê-lo despencar lá de cima. E os homens que filmavam a ação se compadecem e dão uma ajudinha para que o leopardo não caia do desfiladeiro. Mula versus raposa.
As raposas podem ser predadoras bem-sucedidas, porém, essa aqui se ferrou ao importunar uma mula enfurecida e se viu em maus lençóis. Nas imagens conseguimos ver que a quadrúpede agarra o canídeo pelo pescoço e anda em círculos o sacudindo ferozmente. Não se dando por satisfeita, a mula ajeita ainda mais sua mordida quebrando o pescoço da raposa e assim lhe ceifando a vida de uma vez por todas. E em seguida, meus amigos, vai embora, exibindo o animal que acabara de aniquilar. Burro versus porco. Como já sabemos, não é difícil irritar os burros, e esse porquinho conseguiu tirar completamente a paciência do quadrúpede, e o resultado foi esse aqui. Nas imagens observamos que o burro agarra o leitão pelo dorso e o morde com voracidade. É possível ver o suíno gruir, e se não fosse a interferência humana, provavelmente o quadrúpede ceifaria a vida do pequeno. Cachorro versus asno. Em um dia tranquilo, um grupo de caçadores aproveita a sombra de sua barraca, até que um asno selvagem aparece em meio à vegetação. Os cães treinados imediatamente supõem que o animal é uma ameaça e partem para cima dele com a intenção de aniquilá-lo. Ao ficar frente a frente com os canídeos, o quadrúpede usa todo o seu gingado para se desviar dos ataques e escapa ileso, quando um dos donos dos cães assovia, dando a ordem para seus pets deixar o asno em paz. Burro e cães versus porco. Esse é sem dúvida um vídeo nada corriqueiro. Vocês já viram um burro fazer união com uma matilha de cães para abater um inimigo? Pois é, meus amigos, é exatamente isso que acontece nesse vídeo. Um homem passeava tranquilo com seu burro e seus cachorros, até que um porco do mato apareceu e a situação virou uma briga generalizada. O burro se irritou com a presença do suíno e partiu para cima dele junto com os cães. O quadrúpede usa toda a sua astúcia para imobilizar o porco e ele se joga em cima do animal, enquanto os cães mordem o pescoço da presa para aniquilá-lo o mais rápido possível. Mas o suíno resiste e é obrigado a passar pela dolorosa situação de ser rodeado diversas vezes com um burro agarrado em seu pescoço. Jumento versus cão. Os cães são animais extremamente brincalhões e sociáveis, e os jumentos acompanham o mesmo comportamento e costumam viver em harmonia com os canídeos. Mas apesar da paciência dos quadrúpedes, esse cãozinho os perturbam, até tirar essa dupla do sério. Então, o casal de jumento persegue o cachorro com a intenção de espantá-lo para longe e conseguir um pouco de paz para, quem sabe, acasalar em paz. There you go. Jumentos brigando. Nem só com outras espécies os jumentos acabam arranjando confusão. E esse animal, que é tido como calmo, na verdade adora uma boa briga, pelo que podemos ver. Nesse vídeo, dois jumentos se encontram e não sabemos ao certo o que ocasionou a briga, mas eles se atacam ferozmente, trocando mordidas e empurrões. Oh my God. Burro versus leopardo. Sabemos que os leopardos são um dos predadores mais bem-sucedidos que existem na Terra, e nesse vídeo, o felino decide se atracar a um burro que andava distraído por aí. O quadrúpede andava por vários metros com o felino preso em seu pescoço, e isso não parece incomodá-lo. Em seguida, ele roda para que a mordida do predador afrouxe, e quando o leopardo solta, o burro desfere uma mordida e um pisão potente contra ele, deixando seu algoz completamente assustado. E aí, pessoal, chegamos ao final. E para mais vídeos interessantes como esse, é só clicar em uma dessas telinhas. Valeu, galera, aguardo vocês no próximo vídeo.